Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa terceira web-aula da disciplina de Matemática Financeira Aplicada. Me chamo Rafael Nink e serei o seu professor durante essa aula. Minha audiodescrição: eu sou um homem branco, estou trajando um blazer azul claro sobre uma camisa azul escuro, calça jeans, sapato preto. O meu sinal para a comunidade Libras é esse. E na aula de hoje falaremos um pouco sobre séries de pagamento. Brasileiro adora parcelar uma dívida, mas como que a gente calcula o valor da parcela? Ou ainda, se eu quero juntar dinheiro para acumular um montante para realizar um sonho de uma viagem, o quanto que eu preciso guardar todos os meses com um retorno de um investimento para acumular esse montante lá no final? Qual o valor de cada uma dessas parcelas que eu preciso fazer? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre séries de pagamento. Alguns livros chamam esse assunto de anuidades ou rendas, porque a gente pode aplicar tanto numa situação de empréstimo quanto numa situação de investimento. E aí a ideia de séries de pagamento difere do que a gente já viu anteriormente, porque lá em matemática básica vimos juros simples e juros compostos a partir de uma situação em que você toma um valor emprestado e aí você paga, você investe ou tem um retorno lá na frente, ou você pega um dinheiro emprestado e aí você precisa pagar ele lá na frente em um único pagamento. O que a gente vai ver agora é tentar compreender o conceito de séries de pagamento como uma situação financeira que envolve mais de um pagamento e esses pagamentos vão ser realizados ao longo do tempo, por isso vai envolver juros. E a gente vai aprender a como realizar os cálculos envolvendo essas séries de pagamento, seja para determinar o valor presente, o valor das parcelas, ou ainda um montante acumulado a partir de uma série de pagamentos, certo? Então, nas aulas das disciplinas anteriores, abordamos e calculamos com um único montante é formado a partir de das capitalizações simples ou composta. Então eu peguei um valor numa data presente e levei ele para uma data futura, um único montante a partir de um único capital. Porém, em situações práticas, o que é mais comum é que esse pagamento não vai ser realizado em um único pagamento, mas sim num conjunto de pagamentos que a gente vai chamar de séries de pagamento. Um exemplo disso, o João, ele tinha um sonho de comprar um televisor grande, um televisor de 46 polegadas. Para isso, para conseguir comprar esse televisor, ele parcelou o televisor em 10 parcelas com uma taxa de juros de 2% ao mês. Então, se a gente observar, a dívida assumida pelo televisor não foi pago em um único pagamento, e sim em 10 pagamentos. Esses 10 pagamentos é o que vai caracterizar o que a gente chama de série de pagamento, um conjunto de pagamentos em datas futuras. E essa série de pagamento a gente pode classificar e caracterizar a partir de algumas premissas. Por exemplo, se a gente observar o número de parcelas, elas podem ser temporárias ou perpétuas. Por exemplo, no caso da aquisição da televisão, vai ser pago em 10 prestações. Acabou as 10 prestações, acabou a dívida. Então, é uma série de pagamento temporário. Uma situação, por exemplo, de uma previdência, você quer receber para o resto da vida. Então, você tem que prever que você tenha retornos perpétuos, infinitos pagamentos que você vai receber após o momento que você se aposentar. Já se a gente observar os valores das parcelas, elas podem ser constantes ou variáveis. É usual, por exemplo, quando efetuamos uma compra parcelada, em pagar em 10 prestações de R$400. As 10 prestações têm o mesmo valor, aí elas seriam constantes. Caso as parcelas
tenham valores diferentes, diversos, a gente chama de variável, e a gente vai ver um exemplo disso quando abordar a amortização. Além disso, essas parcelas elas podem ser periódicas ou não periódicas. No caso da compra da televisão, vão ser em 10 prestações mensais, ou seja, vai ser periódico. Todos os meses eu preciso pagar uma dívida. Todo mês eu preciso pagar uma parcela dessa dívida. Não periódica significa o quê? Que não há um intervalo definido e claro entre as parcelas. Eu posso ter o intervalo de um mês entre a primeira e a segunda, mas depois pular 4 meses. Ou eu pagar a quinta e a sexta parcela junto. Aí seria um exemplo de não periódica. Além disso, a gente pode classificar as séries de pagamento levando em consideração quando que vai ocorrer o primeiro pagamento. E eles podem ser imediatos ou a gente chama também de postecipado, ou de forma antecipada ou diferida. Mas qual que é a diferença entre esses 3 métodos? Na forma imediata ou postecipada, é muito usual quando a gente contrai uma dívida, você só começa a pagar após um período. Eu fiz o empréstimo hoje, só começa a pagar daqui a um mês. Então é um exemplo imediato ou postecipado. Já de forma antecipada, é muito usual quando a gente faz uma compra, onde você dá uma entrada. Então, imediata, não tem entrada, antecipada é quando você concede uma entrada e essa entrada vai ser no mesmo valor das outras parcelas. Já a série de pagamento diferida, você vai conceder um prazo maior para pagamento. Então eu vou conceder uma carência. Por exemplo, a primeira parcela vai ocorrer após 6 meses do empréstimo e as próximas vão ser mensais. Mas o intervalo para primeiro pagamento vai ser um intervalo maior, vai ser um intervalo diferenciado, certo? Então vamos entender melhor cada uma das situações. Na série de pagamento, então, imediata ou postecipada, você contrai o empréstimo, vai entrar um dinheiro na sua conta, que é o que a gente vai chamar de capital ou valor presente, e aí você só começa a efetuar os pagamentos um mês após ou um período após. Então, há cobrança de juros e aí você faz um pagamento. Na data seguinte, no mês seguinte, faz outro pagamento e assim sucessivamente até terminar os pagamentos, certo? Lembra da ideia de fluxo de caixa? Linha do tempo, momento zero, momento do empréstimo. Toda seta para cima você está recebendo dinheiro, toda seta para baixo você está pagando dinheiro. Então, na imediata, eu contraio um empréstimo, vai entrar o dinheiro na minha conta do capital emprestado, que a gente vai chamar de valor presente, e posterior a isso você vai parcelar essa dívida em parcelas mensais. Na imediata, o primeiro pagamento só ocorre um período após. E esses pagamentos vão ser pagamentos idênticos, constantes, que a gente vai chamar de PMT, que é uma abreviação para pagamento. Então, quanto mais tempo, maior é os juros. E os juros vai estar embutido em cada parcela. Então, quando eu pago uma parcela, eu estou pagando os juros do período e um pedacinho do capital para que, ao longo do tempo, essa dívida se dilua e eu consiga pagar em N pagamentos, certo? Então, série de pagamento imediata, muito usual em situações de empréstimo. E para a gente aplicar essa fórmula, essa série de pagamento imediata, a gente vai usar a expressão que diz o seguinte: PV, que é o nosso capital, vai ser igual o PMT, que são as parcelas, multiplicado por um fator. E esse fator leva em consideração a taxa e o tempo. Só que esse tempo é o número de pagamentos, é quantos pagamentos você fez, certo? Atente-se para o fato de que eu digo que é imediata, mas não é imediatamente ao empréstimo, é um período após. Vejamos o exemplo. Realizado o empréstimo, deve-se pagá-los em 6 prestações mensais e sucessivas de R$ 200.
sabendo que a taxa desse financiamento foi de 4% ao mês. E aí ele pede, ó, qual que é o valor desse empréstimo? Então vamos tentar entender o que aconteceu aqui. Hoje eu fui lá e tomei um dinheiro emprestado, que é o nosso PV. Numa situação de empréstimo, é usual que eu só comece a pagar após um período. E ele diz que esse empréstimo foi feito em 6 prestações. Então significa que eu vou pagar aqui, 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 6 pagamentos. E ele disse que esses pagamentos eram iguais, constantes, sucessivos, periódicos e no valor de R$200. Então eu paguei 6 parcelas de R$200. Então quanto que eu peguei emprestado? Eu estou pagando 1.200, mas esses 1.200 está incluindo os 4% de juros. Então qual é o valor que foi concedido aqui nessa data presente? Nosso PV, tá? Para isso a gente vai usar a nossa expressão então que diz o seguinte: PV é igual a PMT que multiplica, e aí se você observar aquela fração está na frente do PMT, 1 mais taxa de juros elevado a N menos 1 e 1 mais I elevado a N. O que significa cada termo? PV é o valor presente, é o valor emprestado, e é o que a gente está procurando. PMT é o valor das parcelas. Qual foi o valor das parcelas? R$200. Resolve a fração, e aqui é como se tivesse um enorme colchete. A gente precisa primeiro resolver essa fração para depois multiplicar pelos R$200. Então eu faço 1 mais a taxa de juros. Qual que era a taxa de juros? 4% ao mês. Aí lembra, 4 por 100, que vai dar 0,04. Vou substituir 0,04 elevado a N, que é o número de parcelas. Eu sei que eu vou pagar isso em 6 parcelas, menos 1. Embaixo eu faço a mesma coisa, 0,04, 1 mais 0,04 elevado à sexta potência. Pronto. O que a gente vai fazer? A gente vai resolver a nossa fração primeiro. Quem que a gente resolve da fração primeiro? No numerador, eu preciso respeitar a sequência de operações. Primeiro eu faço o que está dentro do parênteses, depois eu faço a potência e aí por último eu faço o menos 1. 1 mais 0,04 elevado à sexta potência. 1,04 elevado à sexta, e aí eu já posso subtrair o 1. E isso vai me dar um valor de aproximadamente 0,265319 e um monte de casas decimais. Tente manter o máximo de casas decimais possíveis, tá? Já no denominador, faço dentro do parênteses, posterior eu faço a potência e no finalizar eu multiplico o 0,04, que vai me dar um valor de 0,050613 aproximadamente. Dá mais casas decimais, mantive pelo menos 6. Para finalizar, fazemos a divisão, já que aqui eu tenho uma fração, eu tenho uma divisão, divido 0,26 por 0,50 e o resultado eu multiplico pelos 200, que vai dar um PV de R$ 1.048,42, certo? Então, se a gente recapitular, quando eu assumi uma dívida para pagar em 6 parcelas, esse valor aqui foi de R$ 1.048,42. Ou seja, é menos do que eu vou pagar lá na frente, porque eu vou pagar 1.200. Essa diferença é dos juros do meu período, certo? Outro exemplo, um empréstimo de R$1.000. Então, tomei um dinheiro emprestado hoje, R$10.000. E eu vou pagar isso, vai ser liquidado, ele vai ser pago em um ano com prestações mensais. Então, situação de empréstimo, é usual que eu só pague um mês após. Por isso que eu vou usar a fórmula do postecipado. E isso vai ser feito em 12 parcelas, ó. Eu vou pagar em 12
parcelas. Como eu estou deslocando o dinheiro no tempo, vai ser cobrado uma taxa de juros de 3% ao mês. Então, quanto que eu preciso pagar a cada mês? E é isso que a gente vai fazer. Para isso, usamos a mesma expressão. PV igual a PMT, que multiplica 1 mais a minha taxa de juros elevado a N menos 1. Denominador, I, 1 mais I elevado a N. Resolvendo a expressão, eu preciso substituir aquelas informações lá do meu problema aqui. E o que são aquelas informações? Valor emprestado é o capital, é o valor presente que eu tomo para pagar na data futura. Então, o meu PV são os R$10.000. O PMT significa as parcelas. Eu não sei qual vai ser o valor da parcela, é isso que eu estou procurando. Então, eu vou manter lá na minha fórmula PMT. E vou resolver toda essa expressão, substituindo a minha taxa de juros pela taxa de juros dada lá no problema, que era de 3%, e aí recapitulando, 0,03, elevado a N. O que é o nosso N? É um número de parcelas. Então, eu quero pagar em 12 parcelas, certo? Substitui também no denominador, conforme a fórmula. Resolve-se o quê? Resolve-se primeiro o que está naquela fração, para depois multiplicar pelo PMT. Então, com isso, eu vou manter os meus 10.000, mantenho o PMT e resolvo essa expressão. E aí, o que você tem que resolver primeiro? Primeiro, faz o que está dentro do parênteses, faz a potência e subtrai 1. Feito isso, faz o denominador, soma, potência, multiplica. E o resultado do numerador pelo denominador, você vai fazer a sua divisão. E aí confere o resultado, porque vai dar aproximadamente 9,954004. Esse valor já é o resultado de toda essa fração, tá? Mas tá, se eu quero procurar o PMT, eu vou arrumar um jeito de isolar ele. Eu vou tirar esse valor e vou passar para cá, mudando a operação. Como era uma operação de multiplicação, eu vou passar para o lado de cá como uma operação de divisão. Vai ficar esses 10.000 dividido por 9,954004 igual o meu PMT. Portanto, o PMT é o resultado daquela divisão. Vou dividir esse por esse, que vai dar 1.004,62. Então, ao tomar um empréstimo de R$10.000 para ser pago durante um ano, pagando parcelas mensais, eu vou pagar em 12 prestações de R$1.004,62. Vai dar um pouco mais de R$12.000. Por quê? Porque eu estou pagando juros. Quanto maior o número de parcelas, maior vai ser esses juros. Quanto maior a taxa, maior vai ser esses juros. Certo? Quando a gente utiliza a expressão dada pela série de pagamento, toda vez que eu efetuo um pagamento, essa minha dívida vai diminuir ao longo do tempo e eu vou pagando menos juros até que na última parcela, basicamente o maior valor vai ser destinado a cobrir tua dívida. Mas você está pagando a dívida todos os meses, só que um valor fracionado dessa dívida. Certo? Mas, como eu comentei, a série de pagamento a gente vai utilizar não só numa situação de empréstimo, eu posso utilizar numa situação de investimento. Então imagine o seguinte, você precisa comprar um maquinário para a tua empresa, para daqui a um ano, eu quero crescer, ano que vem eu quero que minha empresa esteja produzindo mais peças. Como eu não vou ter esse dinheiro lá na frente, eu vou juntar esse dinheiro, eu vou colocar o meu dinheiro para trabalhar durante esse período de um ano, para que ele renda, para que eu consiga comprar o maquinário. Então, eu me proponho a guardar todos os meses para daí eu comprar o maquinário. Ou eu quero me casar daqui 2 anos. O que eu faço? Eu junto o dinheiro todos os meses e lá na frente eu realizo o sonho de casar. Esse dinheiro, se estiver investido, ele vai te dar um retorno. O banco vai te pagar juros.
pagando juros, eu posso mensurar qual vai ser esse valor acumulado lá na frente. E como que a gente faz isso? Usando as séries de pagamento. Então vamos partir do princípio. Eu quero comprar um maquinário, eu preciso de dinheiro lá na frente. Então para isso eu vou guardar dinheiro todos os meses. Só que imagine que eu só comece a juntar após um período, ou seja, de forma imediata, postecipado, contando só a partir do final do período. Feito vários pagamentos, até um N pagamentos, na última data, no último pagamento, eu consigo verificar qual vai ser o valor que eu acumulei. Esse valor acumulado é o que a gente vai chamar de valor futuro. E aí observe que esse último depósito não vai render juros, porque ele está no mesmo dia do dia que eu vou sacar o dinheiro. Mas todos os outros meses vão render juros. O pagamento que eu fiz no primeiro mês vai render mais juros do que o pagamento do segundo, do que o pagamento do terceiro e assim sucessivamente. Mas todos vão ajudar na formação desse montante. E para a gente achar esse valor futuro, esse montante, a gente usa a expressão valor futuro é igual ao valor das parcelas, partindo do pressuposto que eu estou fazendo depósitos constantes, mesmo valor, levando em consideração a taxa de retorno e o número de parcelas. Vejamos um exemplo. Daqui a um ano serão necessários R$5.000 para adquirir um certo maquinário. Que quantia é necessário aplicar mensalmente, e aí de forma postecipada, só começando a juntar no final do primeiro período, a juros de 2%, para que seja possível obter a quantia acima? Então o que eu vou fazer? Eu vou, hoje, decidir que eu preciso comprar um maquinário. Final do mês eu fiz um depósito, fiz outro depósito, e assim sucessivamente, até atingir os R$5.000. Nesse dia que eu juntei os R$5.000, eu posso sacar esse valor, ou seja, esse montante acumulado, para poder adquirir o maquinário. E ele diz que esses depósitos mensais vão gerar um retorno de 2% ao mês. Eu vou ter ganho sobre ele, eu estou investindo esse valor, certo? Então, quanto que eu preciso colocar aqui todos os meses? Ah, será que se eu colocar R$400 eu vou conseguir chegar com 5.000? Vamos ver. Lembrando que eu estou fazendo durante um ano. Então, para isso, usando a nossa expressão, valor futuro, porque exatamente é isso que eu estou procurando, ele vai ser calculado a partir do valor da parcela que eu resolvi depositar, com uma taxa I elevado a N menos 1, dividido por I. Parecido com a fórmula do valor futuro, só que no denominador eu só tenho I. Valor futuro vai ficar exatamente aqui o valor que eu quero acumular. Então, se eu quero acumular R$5.000, esse valor futuro vai ser R$5.000. Para isso, eu preciso achar qual vai ser o valor da parcela. Quanto que eu preciso juntar todos os meses, certo? E eu vou resolver a expressão trocando o I pela minha taxa de juros, ou seja, os 2%, elevado a N. O que é esse N? É o número de pagamentos. Se eu vou juntar dinheiro durante um ano, pagando todos os meses, significa que eu vou fazer 12 pagamentos. E aí dividido por 0,02, certo? Resolvendo essa expressão, eu vou ter aqui os 5.000 igual o PMT, e aí a gente resolve o que está nessa fração, seguindo a ordem de primeiro que está dentro do parênteses, depois a potência e por último subtrai 1. E o resultado desse numerador divide por 0,02, que vai dar um montante de 13.412,0897, tá? Vai dar mais casas decimais, mas tente manter o máximo de casas decimais para te garantir uma precisão maior, certo? E aí, como eu quero achar o PMT, e aqui está multiplicando, eu passo dividindo. Então, o PMT vai ficar exatamente os R$5.000,
dividido por esses 13,412,0897. Com isso, o valor das parcelas que eu preciso juntar vai ser de R$ 372,80. Então, esses 372 pagos todos os meses, ó, 372,80, 372,80, mais 1, 2, 3, até completar um ano, vai me gerar um montante já com os juros de R$ 5.000, certo? Então, esses foram as situações que a gente envolvia pagamentos começando de forma postecipada, um período após. Mas, como eu comentei, existe a série de pagamento em que os pagamentos são feitos de forma antecipada. E aí, o que seria algo antecipado? Seria, por exemplo, você comprar algo parcelado e já dar uma entrada. Aquele primeiro pagamento vai ser no dia da compra, tá? Então, é mais usual para situações de compra, não é usual para situações de empréstimo dentro de uma instituição bancária. Porque a instituição quer cobrar juros. Para cobrar juros, eu tenho que passar um mês para daí efetuar a cobrança, certo? O que vai diferenciar então? Primeira parcela vai coincidir com a compra. Então, se eu comprei um televisor, entrou na minha conta o televisor, o valor à vista do televisor. E aí eu vou fazer todos os meses vários pagamentos. Então, é muito parecido com o que a gente fez na imediata. Só que como eu desloquei o pagamento pagando uma parcela antes, e essa parcela não vai ter juros, porque é no dia da compra, eu vou pagar um valor de uma parcela um pouco menor. Então, para fazer esse efeito ficar um pouco menor, eu só no expoente do denominador, eu diminuo 1, para dizer que é um mês a menos que aquele parcelamento está ficando, certo? Então, o resto da resolução é o mesmo, certo? Da mesma forma, quando eu falo de valor futuro, se eu começar a depositar já no início, o que vai acontecer? Eu desloco esse bloco um mês antes, então o último pagamento ele vai ser antes do montante. Então ele vai render mais juros, porque esse último depósito também pagou juros diferente do que aconteceu lá na imediata. Para isso, a gente capitaliza um mês a mais quando eu tenho séries que são pagos já de início. Momento zero, eu quero juntar dinheiro para o maquinário, mas eu vou começar a depositar hoje. Ele vai me render mais do que esperar para começar a depositar só no final do período, certo? Já o último dessa série de pagamento, quando a gente olha para o primeiro pagamento, é o diferido, porque você vai conceder um prazo diferenciado. Então, em vez de depositar aqui como na antecipada, ou um mês após como a imediata, eu concedo um prazo maior. Então, o primeiro pagamento vai ser lá na frente. E com isso a gente concede o que a gente chama de carência. E essa carência, para efeitos de fórmula, a gente só começa a contar após um período. Ou seja, a cobrança de juros era aqui, ele tinha que pagar aqui, mas ele pagou lá na frente. Então eu conto um mês a menos, então 1, 2, 3 meses. Eu digo que a carência, que eu vou chamar de M, foi de 3 meses. Mas ele começou a pagar com 4 meses. Mas eu só começo a contar para efeito de carência de juros 3 períodos. Após o primeiro período, que seria o usual pagamento aqui, eu desloquei ele para cá, então eu desloquei ele 3 meses, certo? Com isso vai afetar a nossa fórmula, porque eu preciso acrescentar aqui no denominador esse prazo a mais que eu dei, para aumentar o valor das parcelas. Porque quando a gente concede uma carência, você não está isentando o pagamento de juros. Aqueles 3 meses que eu concedi de carência, vai estar correndo juros. Eu vou pagar juros. Então, quando você concede uma carência, a pessoa vai pagar mais juros, mas ela tem o direito de começar a pagar a primeira parcela com um prazo maior. Certo? E isso
dentro da regra diferida, mas a leitura do problema é sempre a mesma. Um pagamento presente que foi dividido em parcelas ou parcelas que vão me acarretar no montante. E ainda para dar sequência, eu comentei para vocês a série de pagamentos perpétuos. O que é uma série de pagamentos perpétuos? Eu faço uma previsão de que eu vou receber para o resto da vida. Aquela série ela não vai ter fim. Eu não vou acabar com 12 parcelas, acabou. Eu financei uma casa em 420 meses. É perpétuo? Não, porque terminou 420 meses, acabou a dívida. Perpétuo, eu tenho que prever um número ilimitado de parcelas. E como que a gente faz isso? Fazendo uma previsão de retorno, e aí o quanto que eu consigo de retorno. Porque o valor dos pagamentos vai ser exatamente o equivalente do retorno. Imagine o seguinte, um investidor, quanto que ele precisa investir hoje, um dado investidor, para obter uma renda mensal ilimitada? Olha, eu quero me aposentar, mas para mim basta R$ 1.500 por mês. Quanto que eu preciso juntar hoje para investir, para que esse capital me dê um retorno de R$ 1.500 por mês? Então, todos os meses eu vou tirar R$ 1.500, eu vou receber, vai ser um pagamento, mas para mim, mas o meu capital ele não pode alterar, então eu só posso retirar o retorno. E aí eu vou manter um capital e eu posso tirar esse retorno todos os meses de forma infinita. Só que eu vou tirar o retorno. E quem vai garantir esse retorno? O investimento que eu fizer a partir de uma taxa de juros. Então, se a gente pressupor que esse investidor ele precisa de R$ 1.500 e que ele consegue emprestar ou investir a 1%, quanto que ele precisa ter? E aí, para isso, a gente vai fazer o seguinte. PV é igual a PMT dividido pela taxa de retorno, pelo nosso I. Então, se eu partir do pressuposto que eu consigo viver com R$ 1.500, ou eu quero ter esses R$ 1.500 todos os meses, e que eu consigo um investimento de 1%, ou seja, 1% é o mesmo que 1 para 100, que vai dar 0,01, eu vou dividir esses 1.500 por 0,01. Isso daqui vai me dar um capital de R$ 150 mil. Então, o que eu vou fazer com esses 150 mil? Eu vou investir esses 150 mil a 1%, todo mês de juros vai dar R$ 1.500, eu saco esses R$ 1.500 e deixo os 150 mil lá. Mês que vem eu posso sacar de novo 1.500, porque ele vai me dar 1.500 de retorno. Então, com isso eu consigo ter infinitos pagamentos. A gente faz o que a gente chama de dinheiro infinito a partir daqueles 150 mil que foram investidos. Só que eu preciso ter um retorno de 1% acima da inflação, porque senão o dinheiro vai perder o valor ao longo do tempo, certo? Então ficam as referências, e aí na próxima aula a gente já vai falar um pouco mais sobre esse pagamento dessa dívida, tanto dentro da série de pagamento, como que ocorre, o quanto que minha dívida vai diminuir ao longo do tempo, ou como que eu posso fazer para contratar um empréstimo, por exemplo, com parcelas decrescentes. Isso a gente vai ver nas próximas aulas. O que ficou da aula de hoje? Séries de pagamento. Lá no AVA tem vários exemplos utilizando série de pagamento, um para cada das séries, tanto imediata, quanto antecipada, quanto diferida. Então observe o material do AVA, refaça os exemplos e qualquer dúvida, não hesite em procurar a tutoria e o professor e participar do momento presencial. Nas referências estão o material tanto da minha biblioteca virtual, quanto os livros que estão disponíveis na biblioteca física do campus, certo? Até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.